Bom, o país inteiro acompanhou as imagens mostradas exaustivamente também nas redes sociais a respeito da grande concentração que ocorreu em São Paulo ontem na Vila Paulista. Logicamente que uma das polêmicas foi quantas pessoas tinham lá. Eu tenho 3 dados para você avaliar. O secretário da Segurança Pública falou em 600 mil. O levantamento feito por metro quadrado lá no Poder 360 vale 350 mil. A USP falou que são 180 mil. Então, como você vê, os números são bastante díspares. Tá? Então, você escolhe aí aquele que você acha que é mais compatível com as imagens que você viu. Bom, mas o que é que significa na conjuntura atual do país, política do país, a manifestação de ontem? Nós pedimos aqui a participação do Rafael Cortes, que é cientista político. Rafael, muito obrigado por atender aqui o Jornal da Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todo mundo que está acompanhando a Nova Brasil nessa manhã. E aí, Rafa, isso mostra alguma partição do país em 2 pedaços, 2 grandes grupos? Qual é a sua avaliação? Olha, Heródoto, a despeito da celeuma aí de quantas pessoas tiveram, eu acho que é um número suficientemente relevante para mostrar alguma força política por parte do bolsonarismo, especialmente se a gente analisa essa manifestação à luz dos desdobramentos jurídicos e das operações da Polícia Federal em torno não só do ex-presidente, mas do seu núcleo de apoio. Então, uma manifestação me parece relevante, ainda retratando essa divisão do país, que a gente consegue pegar ela também por outras pesquisas, né? Uma ideia de que o Brasil ainda fica muito marcado pelo tipo de conflito que a gente assistiu nas eleições de 2022. Então, acho que do ponto de vista político, um número relevante que, por outro lado, né, se é politicamente relevante, me parece que também não é nada a ponto de conseguir, eventualmente, ter algum impacto em termos do ritmo das investigações envolvendo o ex-presidente. A vida paulista e muitas vezes movidas por partido de oposição. É possível dizer que essa manifestação foi maior que as anteriores, mesmo tamanho, a oposição está mais bem organizada, menos? Qual é a sua avaliação, Rafael? Olha, mais recentemente, né, a gente mudou um pouco o perfil, né? Mais recentemente, talvez nos últimos 10 anos, né, a gente mudou um pouco o perfil de manifestações políticas no Brasil, outrora muito marcantes no campo da esquerda. Acho que é o contrário nesse momento, né? A direita tem tido uma participação bem relevante nas ruas, em vários tipos de conjuntura, o que me parece mostrar que existe ainda um mercado eleitoral bem importante para a direita explorar e que, a despeito, eventualmente, né, de manifestações jurídicas adicionais contrárias ao ex-presidente, a sua força política ainda me parece que é bem importante e ainda acho que a direita é bastante favorita nas eleições municipais de 2024. Rafael, a gente poderia dizer que manifestação como essa, então, podem pesar nas eleições municipais, especialmente das grandes cidades brasileiras, nas capitais. São Paulo, por exemplo, o prefeito Ricardo Nunes estava lá. Não há dúvida, o próprio presidente do PL também estava lá, né? O PL, uma legenda que tem investido recursos e apostado na estratégia de se ligar de maneira bem forte ao ex-presidente Jair Bolsonaro, justamente para conseguir mobilizar esse apoio pessoal e canalizá-lo para o PL nessa disputa forte entre as legendas. Então, a minha interpretação é que a gente olhar o desempenho do PL nas eleições de 2024 vai ser o melhor termômetro para a gente medir a força desse chamado bolsonarismo, né? Justamente porque é uma legenda que apoiou muito forte o ex-presidente. Agora, não fica restrito ao PL, como você mencionou, né, Heródoto? O prefeito de São Paulo é do MDB, tem outras legendas
que também orbitam em torno do bolsonarismo. A gente viu vários governadores que são apontados como possíveis candidatos a presidente, o Zema, o Caiado, o próprio Tarcísio, o governador de São Paulo. Acho que não é por um acaso, porque eles enxergam ali a necessidade de manter um contato com esse eleitor, porque eles são muito importantes do ponto de vista quantitativo. Rafael, ao longo da história da República Brasileira, tiveram vários acontecimentos graves, revolução, golpe de Estado, ameaça, etc., até conflitos armados. Depois, houve uma anistia. Estou falando da história. Ontem, o Bolsonaro falou em anistiar o pessoal que participou do ato de 8 de janeiro. Você acha que isso pode progredir ou não? Imagino que não, mas imagino que esse tenha sido o destaque do ponto de vista do discurso do ex-presidente na manifestação de ontem, né? Me parece que ali tem uma estratégia de fazer uma pressão, organizar essa centro-direita, que é maioria no Congresso, para justamente, num cenário possível de prisão do ex-presidente, que possa ter um movimento nessa direção, né? Ele ainda cita a ideia de pacificação, né? Uma ideia de olhar para frente. Acho que tem a ver com uma percepção de que há um risco concreto de que, eventualmente, ele possa ser preso em algum momento dessas investigações. Acho pouco provável que isso também vá adiante na magnitude do que seria, né, uma condenação envolvendo um ex-presidente, mas a despeito dessas dificuldades, acho que eventualmente nós vamos ter uma tentativa disso. Acho que vai chegar um momento que parlamentares ligados à centro-direita vão propor alguma coisa nessa direção. Acho que não vai ficar só na retórica. Então tem chance sim, eventualmente, isso acontecer. E é justamente uma das razões que o movimento foi feito no dia de ontem, né, para dar força política ao ex-presidente, mesmo nesses imbróglios jurídicos. Ok. Rafael, muito obrigado por sua gentileza em atender aqui o Jornal da Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto. Um bom dia a você, um bom dia a todo mundo que está ouvindo a Nova Brasil nessa manhã. Muito obrigado. Rafael Cortes, cientista político, conversando conosco a respeito aí das repercussões da manifestação bolsonarista feita em São Paulo. Como eu disse, os dados, a primeira pergunta que se fazia hoje é o seguinte: como é que é? Quantas pessoas estiveram na Paulista? E eu citei 3 aqui. Citei o da USP, dizendo que tinha 180 mil pessoas, um que eu li no 360, no site 360, dizendo que pela metragem lá tinha 350 mil pessoas, e o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Derrite, disse que tinha 600 mil pessoas lá. Então, quer dizer, por aí você tem uma ideia de que as leituras são também não tão técnicas, né? Mas são leituras também de ordem política para lá e para cá.